Antigamente, vender era convencer. Hoje em dia, os clientes não estão buscando quem os convença. Eles estão em busca de alguém que principalmente os entenda. E se você não entendeu isso ainda, se você continua tentando empurrar produto, convencer um cliente de algo, eu sinto te dizer, mas você já foi demitido pelo mercado. Ele só ainda não te avisou. Mas relaxa, respira fundo, calma. Nessa aula, eu vou te mostrar a diferença entre o tio do varejo que empurra o produto de um closer digital, profissional que fatura muito mesmo sem ter um produto próprio. E as diferenças são muito simples. Eu vou te apresentar. Olha, é simples, não é fácil, mas me acompanha que vai dar tudo certo. A era antiga das vendas era movida pelos argumentos. Já a atual, a nova era das vendas é movida pelo contexto. O vendedor antigo, ele gravava um script, ele decorava um texto. O novo vendedor, o closer digital, ele se preocupa em entender as pessoas. Eu lembro quando eu comecei no porta a porta, vendendo picolé, a gente tinha que atender, sei lá, umas 30 pessoas, abordar umas 30 pessoas para de fato fazer uma venda. Hoje em dia isso não é mais assim. A cada 5 pessoas que a gente conversa, a gente consegue fechar 2 vendas. E por que isso acontece? Porque hoje o vendedor, o closer digital, ele é um estrategista disfarçado de bom amigo. O closer é o cara que entende de comportamento humano. E por conta disso, ele se envolve com as pessoas, ele entende o time certo, os gatilhos de decisão, e é em cima deles que ele trabalha constantemente. E essa é a diferença entre um vendedor tradicional e um closer digital, porque ele está muito mais interessado nas pessoas e logo ele conversa com ela como se fossem bons amigos, do que de fato com um script pré-gravado, pré-escrito, que vai definir, travar ele na conjuntura e na argumentação do seu pitch de vendas. A ideia de um closer é entender a sua necessidade para que de fato ele possa fazer uma venda que pareça ser inclusive um favor bem feito. Essa é a diferença, porque o closer ele se preocupa em qualificar o lead que ele está falando, justamente para que as decisões de compra sejam mais acertadas e os problemas no pós-venda sejam evitados, para que uma venda seja feita por uma pessoa que realmente precisa. Resolver problemas é a grande missão do closer. Isso só é possível entendendo um pouquinho sobre as pessoas. Ele não empurra produtos, ele entende de time e de decisão. Ele não empurra decisões, ele guia, ele contorna, ele motiva as pessoas a tomarem uma decisão assertiva de acordo com as suas necessidades. Ele usa o spin selling para entender a dor real, ele usa o GPTC para qualificar o lead e ele usa o DISC para entender a conversa e colocar a conversa num contexto adaptado justamente para que ele consiga se conectar com o lead em questão, para que esse lead se transforme num cliente e, quiçá, alguém que vai indicá-lo para os próximos negócios também. Enquanto o vendedor comum tenta vender para todo mundo, o closer ele está preocupado em vender para quem pode, para quem de fato precisa. Então ele não gasta seu tempo com todo mundo, porque nós entendemos que quem tenta vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. O closer bom, ele não convence, ele conecta. E essa é uma grande mudança. Uma grande mudança principalmente de mentalidade. Enquanto o vendedor comum está preocupado na quantidade de produtos que ele vai vender, um closer ele está preocupado com a qualidade da venda e como aquilo no futuro pode efetivar um relacionamento duradouro, eficaz e principalmente lucrativo. O closer digital ele se preocupa em fazer uma venda cada vez melhor, uma venda cada vez mais qualificada e por isso ele recebe quantias maiores tanto de comissão quanto de salário justamente porque ele pode vender e ele consegue vender produtos mais caros, produtos que estão resolvendo problemas reais de pessoas que não consequentemente estão a fim de abrir e falar sobre esses problemas gratuitamente. Pelo contrário, quando um vendedor bate na sua porta, sabe aquele tipo de ligação que você recebe? Oi, aqui é da Claro. A primeira coisa que você faz é desligar o telefone. Ah, oi, aqui é da sua operadora de telefone. A primeira coisa que você faz é desligar o seu telefone. E por que você faz isso? Porque você não quer alguém interesseiro, você quer alguém interessante para que você converse e logo faça uma compra. Principalmente essa geração que está emergindo, ele se conecta muito mais com pessoas que estão interessadas na sua história, que gostem de ouvir e principalmente consigam conectar produtos que de fato façam sentido. Várias vezes no meu processo de venda a gente escuta pessoas com objeções que de fato o nosso produto não resolve. Se o meu produto não resolve, eu não vendo, porque eu não vendo a qualquer custo. A venda para mim é um processo entre a necessidade e a solução. Se eu não consigo conectar esses dois lados, algo que pode até no curto prazo ser eficiente financeiramente, pode deixar um lastro gigantesco de engano. E por isso
Por muito tempo os vendedores ganharam a fama de mafiosos, tem até o lobo de Wall Street, sabe? Um grande exemplo de alguém que ganhou muito dinheiro vendendo muito, com técnicas de vendas incríveis, mas a custo de muitas vezes abrir mão de um negócio honesto, de um negócio que de fato resolveria o problema das outras pessoas, a fim de pensar somente no lucro próprio. Esse é o meu método de vendas. Nada contra quem gosta de outras maneiras, mas no meu método de vendas, na forma como eu entendo que devemos vender, não existe venda a qualquer custo, lucro a qualquer custo, e isso custa a mudança de mentalidade, em que você precisa conectar e criar relacionamentos duradouros. Eu acredito que negócios eficazes, que pessoas de longo prazo acabam trazendo mais lucro e principalmente mais receita para o seu bolso. Isso é muito interessante de aprender. É engraçado que antes dessa mudança de mentalidade eu pensava, quanto eu vou ganhar com essa venda? Hoje eu penso, quanto essa pessoa vai ganhar se ela comprar de mim? E adivinha o que aconteceu nesse meio tempo? As vendas começaram a acontecer. Porque quando você se preocupa com as pessoas, um gatilho muito importante da humanidade é a reciprocidade. Quando a pessoa entende que você está sendo sincero com ela, ela tende a fazer o mesmo com você. E quando ela precisar de fato de um produto que você vende, ela vai te procurar porque você foi honesto, transparente e principalmente íntegro com ela. E isso é algo que de fato tem feito diferença nos meus resultados ao longo do tempo. Quem foca no cliente, lucra no processo. Porque você, vendedor, você, closer, não é pago pelo que fala. Você é pago pelo que o cliente sente ao te escutar. Isso muda tudo. Não é só simplesmente o script pronto. É como o cliente se sente a partir do script, a partir da sua entonação, a partir da forma como você o abordou, a forma como você conversou com ele. Se você conseguiu gerar o rapport necessário, a atração necessária, a conexão que de fato fez sentido para ele e ele sentiu confiança em você, esse cliente, ele com certeza vai te indicar e esse cliente com certeza vai fechar negócios e vai ter segurança em fechar negócios com você. A diferença é na mudança de mentalidade e entender que o cliente ele precisa estar no primeiro lugar. Sabe aquela frase antiga que fala que o cliente sempre tem razão? Essa premissa muitas vezes é muito mal interpretada e eu concordo plenamente com essa frase. Obviamente não da forma tradicional que as pessoas entendem ela. As pessoas pegam essa frase e dizem assim, não, a qualquer custo, qualquer coisa que aconteceu, o cliente tem razão. E não é bem por aí. A gente sabe que muitas vezes os clientes também erram, os clientes também não estão com a razão, principalmente no país do jeitinho brasileiro. A gente sabe muito bem do que a gente está falando, a realidade não é sempre o cliente tem razão. Mas eu acredito que a interpretação correta dessa frase é que sempre que você for abordar um cliente no meio de uma reclamação, no meio de uma objeção, se coloque no lugar dele, como se ele tivesse razão, falando, nossa, eu entendo a sua situação, nossa, eu entendo o que você está passando, mas vamos olhar para um outro lado, vamos olhar nessa posição, o que aconteceu de verdade? Entender e colocar o cliente no momento em que você está ajudando ele a tomar a decisão correta. Entender o cliente e colocar ele na situação de que ele está sendo guiado e que ele está tomando as decisões e não que você está forçando ele a fazer algo. Então o cliente sempre tem razão. Você precisa motivar esse cliente para que a razão dele seja justamente aquilo que você deseja, que é a venda. Mas fazer isso de forma honesta é a melhor decisão que você pode tomar. Porque uma vez que você faz uma venda e essa venda é saudável, traz resultados, traz lucro para os seus clientes, eles tendem a voltar, eles tendem a indicar e eles tendem a falar bem do seu nome. Falando bem do seu nome, isso te abre portas e não é obstante que vendedores são a porta de entrada para milionários. Quando você se conecta com as pessoas de forma real, de forma sincera, isso abre portas e essas portas te abrem oportunidades incríveis. Muito bem, lá no passado eu vendia picolé e hoje essa não é mais a minha realidade, porque conexão com pessoas acaba gerando oportunidades e oportunidades promovem pessoas que estão no lugar certo. Porque eu acredito muito nessa ideia de sorte. Na verdade, da forma que eu entendo a sorte é que ela encontra as pessoas preparadas que estão andando por um propósito no momento certo. E aí quando ela bate na porta, essas pessoas deram sorte. Mas só dá sorte quem joga as moedas várias vezes e várias vezes. E a ideia de sorte que eu quero promover é que se você fizer o jogo certo, da maneira correta e plantar as suas sementes todos os dias, uma hora o plantio pode até ser difícil, mas uma hora a colheita vem e a colheita ela é obrigatória. E é dessa sorte que você precisa, plantar todos os dias boas sementes. E os seus clientes vão começar a recomendar o seu trabalho. E com isso você vai começar a ganhar cada vez mais
com eficiência e principalmente sem dor na consciência, por ter fechado os negócios que de fato faziam sentido e não porque você estava preocupado com a comissão daquela venda. Nessa formação, eu vou te ensinar a usar o SPIN e o GPCT. Por quê? Porque eles são armas secretas que vão te ajudar no seu dia a dia. Bom, o vendedor que entende desses frameworks, com certeza ele domina a previsibilidade. O SPIN é aquele que vai te ensinar e vai te mostrar o porquê. E o GPCT é aquele que te mostra se ele realmente pode comprar de você. Juntando esses dois frameworks e analisando o perfil comportamental com o DISC, que eu também vou falar mais um pouquinho, você transforma isso numa solução muito eficaz para entender, para conversar, para quebrar objeções e principalmente conectar as pessoas certas às soluções corretas e disso fazer um match muito perfeito, que é o que todo mundo está esperando no final das contas. Você, de um lado, recebendo boas quantias em comissões, do outro lado, o cliente muito satisfeito porque encontrou alguém que sabia exatamente conduzir aquilo que ele precisava, aquilo que daria resultado e resolveria o problema dele. E essa conexão é o que faz o closer um profissional de sucesso. Essa é a nova era das vendas. E se você chegou até aqui, parabéns! Você está a caminho de deixar de ser um vendedor qualquer e se tornar um closer digital. Alguém que consegue vender sem parecer que está vendendo. Bora para o próximo módulo. Eu espero que você me acompanhe na próxima aula. Deixa aqui seu comentário se você ficou com alguma dúvida e quer que eu já esclareça no próximo vídeo para que a gente consiga construir a mentalidade e resolver esses pequenos percalços. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa jornada. Te espero lá.